Cartoon Network foi o ninho de diversos desenhos emblemáticos que marcaram a infância de diversas crianças mundo afora. Um deles que dominou os anos 2000, se tornando um grande fenômeno de popularidade, é o desenho Ben 10, que vinha com uma premissa muito interessante. Nesse vídeo, vamos debater sobre a série clássica Ben 10 após a vinheta. Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. E antes da gente começar o assunto, peço por favor, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e as notificações para você nunca perder sempre que uma live, um vídeo ou um short for postado. Você vai ter conteúdo de qualidade aqui, então exatamente por isso, se inscreve aqui no canal. E o mais importante, curta, comente, compartilhe, me dá essa moral, ajude aí o canal a crescer. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O garoto Ben Tennyson vai tirar suas férias de verão com seu avô Max e sua prima Gwen, a qual não se dá muito bem. No entanto, ele encontra um relógio misterioso que dá a ele a capacidade de se transformar em 10 alienígenas diferentes. Com tamanha responsabilidade, Ben aprende a ser um herói e salvar o mundo durante as férias de verão. A ideia do desenho foi apresentada pelo grupo Man of Action na Cartoon Network em 2002. Originalmente, ao invés de alienígenas, o artista Steven E. Gordon criou o conceito de 10 super-heróis humanos. Essa ideia de 10 super-heróis lembra bastante o personagem Capitão Marvel, atualmente chamado de Shazam da DC Comics. Contudo, 3 anos de desenvolvimento do show, o escritor Greg Johnson sugeriu a ideia dos alienígenas, mas ele acabou não sendo creditado. Em 2005, Dave Johnson se tornou o diretor de arte das 2 primeiras temporadas do desenho, utilizando o conceito dos alienígenas. Ele desenvolveu o visual dos 10 alienígenas originais. A partir da 3ª temporada, a direção de arte ficou a cargo de Tom Perkins. O desenho chegou a ter 2 nomes provisórios, como Force 10 e Ben to the Tent, antes do nome oficial. O programa foi lançado no dia 27 de dezembro de 2005 nos Estados Unidos, enquanto no Brasil foi no dia 4 de agosto de 2006. Primeiramente, a premissa chama a atenção por ser tanto criativa como simples. Além de oferecer o valor de entretenimento, o desenho também guarda bastantes temas importantes para um jovem absorver. Antes de tudo, o desenho foca no amadurecimento de Ben, que recebeu uma grande responsabilidade antes da hora. Muitos episódios retratam esse dilema, onde ele toma atitudes impulsivas e sofre as consequências delas. Além disso, Ben lida diretamente com seu ego inflado quando assume o manto de herói. Aliás, o ego do Ben é de extrema importância na trama, pois é ele que rende ótimas dinâmicas e ajuda no desenvolvimento do herói. Ele cria conflitos genuínos e momentos de aprendizado. Não deixa de ser uma leitura sobre amadurecimento precoce, pois uma criança de 10 anos tendo que lutar com diversos vilões para salvar o dia e tomar decisões difíceis, ao invés de ter uma infância comum, dá mais camadas para o personagem. Contudo, o maior elemento humano do desenho é o próprio Ben, que no fundo é uma criança tentando ser adulto. As suas atitudes o aproximam do público, pois num perfil psicológico ele tem o comportamento de uma criança normal, que se tivesse essa oportunidade, passaria pelos mesmos estágios de Ben. Isso torna a narrativa natural e orgânica, associando diretamente o protagonista com as crianças. Como qualquer ser humano, Ben erra e acerta, assim como tem defeitos e qualidades. No episódio A Última Risada, um dos episódios mais sombrios e dramáticos da série, Ben precisa enfrentar o seu medo para salvar a sua família, trazendo impacto e uma força enorme para o episódio. Ben é um personagem muito cativante, com uma personalidade forte, ele é extremamente carismático. Ele tem um lado bem mais emocional, agindo muitas vezes por impulso. O desenho sabe dosar muito bem seus momentos de soberba com seus momentos mais sérios. A sua dinâmica com a Gwen e o vô Max é muito boa, o trio se complementa muito bem em cena. Gwen é um lado mais racional do grupo, no entanto, assim como Ben, tem uma personalidade forte, gerando uma rivalidade divertida. Contudo, ainda assim, o sentimento que um sente pelo outro é verdadeiro e isso cria cenas marcantes. Por fim, o vovô Max é a voz da sabedoria da equipe. Sempre sensato, ele é o compasso moral de Ben.
Ainda por cima, ele tem uma história de fundo muito interessante e o seu gosto por comidas exóticas dá um tom cômico ao personagem. Falando no humor, o roteiro tem um timing cômico afiado e divertido, onde as piadas funcionam muito bem e às vezes a trilha sonora complementa muito bem essas situações. É um desenho bem humorado que equilibra muito bem todos os aspectos engraçados e dramáticos da narrativa. O relógio também guarda uma metáfora sobre empatia e altruísmo. Cada alienígena guarda suas particularidades e isso faz com que Ben tenha que aprender a usá-los em inúmeras situações. É a questão de se colocar no lugar do outro e aprender com ele. Ele é um instrumento de união entre todos, ensinando a conviver com as diferenças. Assim como todo grande herói, o desenho traz ótimos vilões. O antagonista principal é Vilgax, que tem um visual marcante e imponente. Ele é um ser desprezível, poderoso e uma grande ameaça ao universo. Outro vilão importante é o Kevin 11, que funciona como uma contraparte maligna de Ben. Ele ajuda muito a construir a persona do Ben, pois ele guarda algumas semelhanças com Ben, só que sem um apoio familiar. Também há outros bons vilões no desenho, como o grupo secreto Cavaleiros Eternos, liderados por Enoch e Rei Eterno, o insano e divertido Doutor Animal, o Mago Rex e a sua sobrinha Encantriz, referida como feiticeira, o palhaço vampiro de emoções Zomboso, o ex-parceiro de Max, Phil, a bandida durona robótica, o grupo de vilões 10 negativos e o alienígena assustador e fugitivo do Omnitrix fantasmático. Isso apenas para citar alguns. Os alienígenas do Omnitrix também têm conceitos muito interessantes, além de visuais singulares e poderes bem criativos. A série conseguiu explorar muito bem a maioria deles, dentre as habilidades e fraquezas. A história de fundo que foi dada ao Fantasmático é muito boa. Ao todo, a série teve 22 alienígenas. Do ponto de vista técnico, o desenho esbanja uma estética esquisita e monstruosa, que traz uma atmosfera única ao desenho. A construção visual é muito inventiva, desde os personagens até os cenários e objetos. Os designs dos personagens carregam uma personalidade ímpar. As cenas de ação têm energia e são bem fluidas, gerando combates empolgantes. Há uma impecável construção de mitologia dentro da série, com uma enorme gama de personagens e tramas, mostrando vários núcleos para desenvolver infinitas possibilidades. Alguns episódios brincam com essas possibilidades, como por exemplo Gwen 10, Ben 10.000 e Fim de Jogo. Os plots dos episódios eram muito engenhosos, os escritores sabiam desenvolver muito bem as premissas. Alguns focavam mais na comédia, enquanto outros eram bem mais tensos e sérios. Por mais que a quarta temporada as histórias não fossem tão envolventes, ainda assim a série manteve uma linearidade de qualidade. Alguns episódios que merecem destaque são Kevin 11, Segredos, Ataque do Fantasmático, De Volta com uma Vingança, O Arco dos Monstros e Ben 10 contra os 10 Negativos. A série teve ao todo 4 temporadas com 49 episódios. Entretanto, a franquia teve mais 3 séries: Ben 10 Força Alienígena, Ben 10 Supremacia Alienígena, Ben 10 Omniverse e um reboot em 2016. E também 5 filmes para televisão, sendo 2 live actions, Ben 10 A Corrida contra o Tempo e Ben 10 Invasão Alienígena, e 3 animações, Ben 10 Segredos do Omnitrix, Ben 10 Destruição Alienígena e Ben 10 Contra o Universo. Ben 10 é um desenho singular que teve a proeza de dialogar muito bem com seu público-alvo. Além disso, o desenho esbanja uma criatividade absurda, estabelecendo uma excelente mitologia e uma grande variedade de personagens e episódios. Um desenho com excelente valor de entretenimento que ainda guarda assuntos muito pertinentes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e comentar, isso vai me ajudar bastante. E também se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para você nunca perder sempre que um conteúdo novo estiver aqui no Cine Multiverso. Então é isso, muito obrigado e até mais, pessoal!